que acontece é que a crise de combustível está se espalhando pelo planeta. E isso está muito relacionado às sanções dos Estados Unidos contra a Federação Russa e da Europa contra as da Federação Russa. Aliás, a Europa não conseguiu impor novas sanções, mas impôs contra alguns hackers do FSB. Bom, pelo menos alguma coisa, aparentemente. E vamos falar sobre isso. E antes de tudo, novamente sobre a guerra, porque ela continua e não há nada de bom nisso. E já na Ucrânia, muitas mulheres dizem: homens, vamos lá, senão vocês são os covardes. E aí, de repente, surge a questão da mobilização das mulheres, porque isso também pode acontecer e começam a entrevistar as mulheres. Você gostaria, querida, de ir também para a linha de frente para defender aquilo que você tanto gosta de discutir na internet? E agora já temos os primeiros comentários sobre isso. Então, muitas vezes dizem que ela provavelmente é psicologicamente mais forte do que muitos homens, que ela mesma iria lutar na linha de frente. Mas como dizem, ela não é para a linha de frente. E novamente ela também tem a mim, para a linha de frente. E novamente ela também tem a mim. Sim, ou seja, a mãe diz que é preciso ir para a linha de frente em geral, mas depois, não agora, mas depois. Isso não é normal. A mulher deve dar à luz, a mulher deve criar, a mulher deve educar. Bem, eu me esconderia, sejamos honestas. Pois é, uma mulher honesta diz: eu me esconderia. É o mesmo que Pritula dizia quando era um comediante que evitava o serviço militar, na verdade até hoje. Na época em que se apresentava no FAI na Ucrânia, ele me dizia: se fosse convocado, fugiria, contou Pritula. Bem, eu não preciso nem quero isso. A mulher e a filha querem, eu vou, está certo. E daí? E daí? E daí? De verdade. E os homens não querem, mas também vão. Isso aí, Zênia, mandou bem. Eu gosto muito de todas essas falas. Na maioria das vezes, quem pensa assim é quem manda os homens para a linha de frente e diz: defendam, enquanto ficamos para arrumar e pintar as coisas. É bem assim mesmo. Sempre haverá pessoas, sempre existirão pessoas. No nosso país, aconteceu que a mulher tem outros papéis e funções. Bem, por enquanto é assim, ninguém sabe como será no futuro. Pois é, resumindo, não aconteceu como se pensava e nem todas as mulheres vão defender o Estado. Claro, há aquelas que vão, elas querem. Por isso surge novamente a pergunta: por quê? Já temos direitos iguais e tudo mais. Mas tudo bem, é isso aí. A segunda questão sobre a guerra, eu já mencionei no vídeo anterior, é sobre o caso daquele comandante da 155ª Brigada que enviou 9 militares para que eles resolvessem a situação com 2 irmãos, que, como ficou claro, faziam barulho com uma moto no quintal. No quintal da própria casa, perto do quintal. A esposa desse sujeito também reclamou. E agora descobriu-se tanta coisa que esse militar até lançou um drone para inspecionar o terreno dos vizinhos. E essas 9 pessoas ele enviou absolutamente só porque se sentiu humilhado e ofendido. E agora, quando tudo isso veio à tona, Zelensky disse lá que todos receberão o que merecem, cada um com seu merecido. E de novo apareceram vários militares, pessoas da mídia e outros que de repente começaram a apoiar um homem que matou 2 pessoas por vingança pessoal. E um deles é um certo Major Grom. Esse é o apelido dele, claro, o sobrenome é outro. Ele diz o seguinte, que tudo isso é destruição da reputação do exército, que tudo isso são vários esquemas. Os trapaceiros fazem isso, eles são de todo tipo. Não é o militar que é culpado, é o Narit que é culpado, entende? No fato de que o militar matou 2 civis, um dos quais, aliás, era militar, mas já tinha sido desmobilizado, os próprios civis são culpados. E ele mesmo diz que não quer comentar, embora já tenha comentado, ou seja, não faz sentido nenhum. Mas se alguém quiser saber se ele vai apagar o civil, isso é gíria de prisão. Eu pesquisei. Apagar significa matar. Ou seja, o militar fala usando gíria no linguajar dos presidiários, que é comum nas prisões. Eu não sei porquê. E ele diz: se vocês me perguntarem se eu mataria um civil pelos meus familiares, eu respondo afirmativamente sim, seja civil ou não civil, e depois ele diz uma frase: ainda vou eu mesmo retalhar. Desculpe, não sou eu quem está dizendo isso, é esse personagem que escreveu. Ele escreve, como um porco no Natal. O que posso dizer, ele assusta os ucranianos dizendo: o que vocês vão fazer se os russos vierem para o seu quintal, se os buriatos vierem? Mas se esses são os defensores, me desculpe, sinceramente, fico muito feliz de estar a milhares de quilômetros de distância desses defensores. Deus me livre de cruzar com um defensor desses, seja em um canto escuro ou até em um café, porque vai que passa pela cabeça desse defensor
que te deram um hambúrguer antes dele, e ele vem e, como esse personagem falou, vai te apagar porque não gostou disso. Isso é um absurdo. Sinceramente, eu vejo tudo indo por água abaixo, inclusive a reputação desse exército, junto com esses defensores e todo o resto. E aí apareceram mais alguns, e esse personagem foi o principal. Ah, e tem mais uma coisa interessante. Esperávamos pelas eleições, mas agora não mais. Falaram que seria no outono, mas agora não vai ter eleição porque está difícil. Está difícil, é inverno, é preciso cuidar dos cidadãos no inverno, por isso não vai ter eleição nenhuma. Não é hora de trocar de cavalo no meio do rio. Ah, e depois descobriu-se que existe um candidato chamado Valery Zaluzhny, o ex-general de ferro. E o que ele fez quando leu o post desse tal Grom? Ele curtiu com um coraçãozinho. Ele simplesmente curtiu com um coraçãozinho. Ou seja, esse mesmo general de ferro curtiu esse tal de Alexander Gromov, Grom, enfim, que incentiva os militares a matarem civis caso algum civil diga algo contra os parentes dos militares. Então é isso aí. E eu já falei há 1 ano, ou talvez até 2 anos atrás, quando fiz uma transmissão, que isso iria acontecer na Ucrânia do pós-guerra. Essas pessoas vão voltar e achar que estão certas em tudo, mesmo quando não estão. O ponto número 1 ainda vale. E nada de bom vai sair disso. Por isso, enquanto ainda não foi implementada na Europa aquela regra de que homens e mulheres obrigados ao serviço militar, de repente até mulheres também. Na Dequina, por exemplo, já não vão mais conceder asilo temporário a partir de março de 2027. Então eu aconselharia aqueles que ainda podem sair a prestar atenção nisso, e justamente até março de 2027, para conseguir esse asilo. É um refúgio temporário. Porque está vindo aí, bom, algo com esses Grom aí e outros desse tipo. Bom, isso é simplesmente pesado. Bom, tudo bem. Agora sobre a crise. Bem, em primeiro lugar, a Ucrânia perdeu um de seus defensores, um dos falcões, aquele tal de Lindsey Graham, que agora está sendo comentado em cada esquina. E dizem que a morte de Graham deixou Kiev sem um aliado-chave. Antes, dizem, ele era o intermediário entre Trump e Zelensky. E agora não há pessoas do mesmo nível que possam assumir e levar adiante as iniciativas deles. Talvez nem se encontrem essas pessoas, como espera esse tal de Kyslytsya, o primeiro vice-chefe do gabinete do presidente. Graham já esteve 10 vezes na Ucrânia, mas algo deu errado. Zelensky cumprimentou ele. Ele segurou nas mãos um drone chamado Pi, um SUNE. Desculpe, mas só dá para ler isso como pênis. Desculpe, não fui eu quem inventou isso. Ou seja, P1 assim como SUN, isso aparentemente é uma piada do inventor. Ou talvez só colocaram esse nome na nomenclatura, digamos classificatória desse produto, dessa invenção, com esse nome. E agora tem muitas piadas sobre quem segurou o que nas mãos e o que acabou acontecendo. Não é bom, mas acontece. Depois, o senador argumentou que Washington teve a chance de enfraquecer um adversário estratégico sem arriscar a vida dos soldados americanos. Reduzimos o poder de combate, dizia Graham, do exército russo em 50%, ninguém de nós morreu, dizia ele. Isso é percebido como palavras de um amigo da Ucrânia, que diz que, com as suas mãos, que já estão longe de serem limpas, tiramos muita castanha do fogo. Bem, só podemos nos alegrar com essa abordagem empreendedora, porque a situação agora está longe de ser a melhor. Fizeram uma bagunça tão grande que nem eles mesmos conseguem resolver. E acho que ninguém mais consegue, e tudo isso está fervendo e já transbordando. Mas apareceram continuadores dessas iniciativas na Europa, e Kaja Kallas, junto com Ursula von der Leyen, se uniram em um só impulso para formar o 21º pacote de sanções. O 21º pacote de sanções não foi criado porque, se não me engano, 11 países foram contra. Essas duas figuras brigaram entre si e agora disputam influência. Esses são os boatos que circulam na internet. Aconteceu que as sanções contra a Rússia serão suavizadas no 21º pacote porque não conseguiram chegar a um consenso. Assim, França, Itália e Grécia se opuseram à proibição automática discutida anteriormente de concessão de vistos a todos os militares. No final, a proposta prevê um abrandamento, depois querem suavizar os critérios de proibição. Depois o pacote incluirá a proibição de venda de petroleiros para transporte de GNL à Rússia
e as restrições não afetarão a revenda de GNL russo para terceiros países. E por que, você pode perguntar? O que aconteceu? Por que justamente o GNL? Afinal, é uma ferramenta tão poderosa? O fato é que os próprios países da União Europeia compraram da Federação Russa uma quantidade recorde desse mesmo GNL. Na primeira metade de 2026, os principais líderes compraram da fábrica russa Yamal GNL uma quantidade recorde de gás natural liquefeito. Apesar da guerra na Ucrânia, e em 2027 entrará em vigor na UE a proibição desse tipo de fornecimento, ou seja, eles vão dar mais um tiro no próprio pé. E foi assim que aconteceu na primeira metade do ano. E nos últimos 6 meses, os países da União Europeia compraram da Yamal GNL quase 10 milhões de toneladas desse combustível liquefeito. O mercado europeu segue fundamental para a Yamal GNL por sua dependência de poucos navios-tanque especializados. Mas, por enquanto, não vão proibir isso, porque eles mesmos precisam disso, diz a União Europeia. E, de fato, sem combustível, só com esses aerogeradores nas usinas eólicas não dá para se sustentar. Ainda mais agora, há poucos minutos, eu li uma notícia de que é preciso descartar 10 mil dessas turbinas eólicas na Europa. Se você já viu, elas são enormes. É como um prédio de 20 a 30 andares. Alguns são mais altos, outros menores. O problema é que são feitas de material multicamadas, longe de ser ecológico. Agora ninguém sabe o que fazer com elas. Ou seja, eles foram instalados, cumpriram sua função e agora querem simplesmente enterrar esses 10 mil aerogeradores, que é pra caramba, me desculpe pela linguagem. E dizem que as futuras gerações, talvez, descubram como dar um destino a isso. Aqui só resta dar de ombros. Por um lado, veja, a usina nuclear está lá. Ela sempre fica no mesmo lugar. Sim, lá existem resíduos, mas há um local especial, um depósito para esses resíduos, onde eles planejam enterrá-los e de fato os enterram. No final das contas, é claro que o dano do material radioativo é enorme. Mas quando são devidamente enterrados, eles não causam nenhum dano ao meio ambiente ou causam, mas é mínimo. Ainda mais porque o local para tudo isso não é escolhido no meio de algum vilarejo ou de uma grande cidade. Sobre as turbinas eólicas, onde seria possível enterrar uma máquina tão grande? E será que já pesquisaram como ela interage com a água e o solo? Na Espanha, por exemplo, há uma quantidade enorme dessas turbinas eólicas. Na Espanha, há uma grande quantidade de solo fértil. E onde exatamente essas turbinas eólicas vão ser enterradas, sinceramente, não arrisco dizer. Se vão jogar num desfiladeiro, não faço ideia. Então é isso. Ou seja, fizeram, mas o que fazer com elas depois, ninguém sabe. Mas pelo menos Zelensky foi para a França. Ele foi para a França para se encontrar com aquele grupo poderoso da tal coalizão dos dispostos. E conseguiram muita coisa. Conseguiram uma quantidade enorme de coisas. Por exemplo, Zelensky descobriu que a França tem tecnologias poderosas. Maravilha! Esse é o motivo perfeito para viajar e ver o Macron sorridente. Por algum motivo, ele agora começou a usar óculos escuros o tempo todo. E descobrir que a França tem tecnologias poderosas. Quais exatamente ainda não se sabe. Encontro produtivo, diz Zelensky. Discutimos as prioridades antes da reunião da coalizão para combater ameaças balísticas, coalizão dos dispostos, e também a cooperação bilateral. Ou seja, tomar café e comer croissant. Isso é cooperação bilateral. Isso é sempre bom. Sei por experiência própria, isso nunca é ruim. As relações entre nossos países alcançaram um nível estratégico muito devido aos esforços do presidente Macron. Hoje agradeci a Emmanuel. Veja como é íntimo, pelo nome Emmanuel, pela ajuda e apoio ao longo desses anos. E concedi uma condecoração ao senhor presidente, um verdadeiro amigo da Ucrânia, um amigo da liberdade. Eu simplesmente adoro essas coisas, quando começam a falar sem parar, sem dizer nada com nada. E declarar quem premiou quem e em que direção. Isso é simplesmente maravilhoso. Depois eles ainda discutiram a situação na linha de frente. Ambos entenderam que a situação na linha de frente está difícil e que é preciso fazer algo em relação à linha de frente. O que exatamente não está claro. Por enquanto, bem, estão desenvolvendo medidas, já faz 7 anos seguidos que desenvolvem. Mas dizem que na França existem exatamente as capacidades necessárias e tecnologias que a Ucrânia precisa. Quais exatamente? Não está especificado aqui. Talvez algum tipo de hipermotor ou uma máquina do tempo. Aqui é difícil entender estando sóbrio.
Mas pelo menos essa proibição do combustível russo já se espalhou pelo mundo todo. Ou seja, proibiram de fato. Mas depois ficou claro que, proibindo os esquis, você não vai muito longe na neve profunda. Se você vai sem esquis, bom, você pode ficar parado na neve, até a cintura, e refletir sobre o seu comportamento. Dizem-nos que a crise de combustível russa está se espalhando pelo mundo, com drones ucranianos atacando grandes refinarias e a Rússia suspendendo todas as exportações de combustível. Como resultado, a Europa está sem combustível. Aqui nem tenho o que comentar. Para ser sincero, a Ucrânia quase não tem mais combustível, pois as rotas estão sendo bombardeadas. Rússia e Europa também estão sem combustível. Como a proibição da exportação de combustível da Rússia impacta o mercado mundial? Devido à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. As exportações da Arábia Saudita e de outros países do Golfo Pérsico eram alternativa para essa Europa. Por um tempo ficou completamente paralisado, e agora está muito limitado. O Estreito de Hormuz ora é aberto para o tráfego marítimo, ora é fechado. Aqui imediatamente vem à mente o desenho animado em que Ió está sentado com Leitão, e mostra um balão estourado, que o Leitão trouxe e disse que ele estourou. E então Osliquia diz para o Leitão: olha, entra e sai. Bem, é mais ou menos assim também com os petroleiros no Estreito de Hormuz. Eles entram e saem. E às vezes entram, mas nem sempre saem. Enfim, acontecem coisas estranhas. Os maiores desafios serão enfrentados pelos principais consumidores de derivados de petróleo russos: Turquia, Brasil, Marrocos, Líbia, Gana e Tunísia. O impacto indireto também afetará outros importadores, como destacado nos comentários. Países que compravam combustível russo buscarão importar mais do Oriente Médio ou Índia, competindo com os atuais compradores. E no final, os preços vão subir no mundo todo. Isso é simplesmente maravilhoso, porque a indústria vai parar com preços tão altos, os produtos vão ficar caros e todos nós vamos ficar ainda mais pobres. Na verdade, é isso que acontece a cada ano, tudo fica pior, pior e pior. E a escala disso pode aumentar muito pelo mundo, porque não se sabe se a Rússia vai suspender a proibição num futuro próximo para a exportação de combustível. Senão vai ser muito ruim, porque os Estados Unidos têm seus próprios interesses. Na Rússia, bem, a Ucrânia continua bombardeando as refinarias de petróleo. E nada de bom está acontecendo até agora. Então me parece que nada disso vai acontecer. E além de tudo, o Trump anunciou de novo, acho que vocês já ouviram: guerra ao Irã. Porque o Irã atacou alguma coisa lá. No Irã começaram alguns movimentos terroristas. Trump disse que esses movimentos não serão reconhecidos. E declarou guerra. Agora os Estados Unidos querem cobrar uma taxa pela passagem pelo Hormuz. Os Estados Unidos querem cobrar 20% de todas as cargas transportadas para os navios que passarem por lá. Ou seja, mesmo que de repente haja paz, mas os Estados Unidos vão continuar fazendo isso. Os preços vão subir. E obrigado ao vovô Trump pelo nosso futuro feliz. Spoiler, não. Trump também acrescentou que os militares americanos estão retomando o bloqueio contra quaisquer navios iranianos e clientes de Teherã. Agora os Estados Unidos serão chamados de guardiões do Estreito de Hormuz. Nós vamos controlar o estreito, diz Trump. O Irã não tem nada, declarou ele. E Trump também anunciou novos ataques contra o Irã. E declarou que um acordo havia sido alcançado. Mas agora só restaram vestígios dele, desse próprio acordo. Então, é isso aí. Ah, e a Ucrânia também. Essa é simplesmente uma ótima notícia. Só olhem, 9 países estão criando uma coalizão antibalística. Eles pretendem proteger a Europa contra mísseis balísticos que até agora nem estavam indo para a Europa e nem iam. Mas é claro, é preciso gastar o orçamento, entende? O orçamento militar. Quer dizer, desenvolver a infraestrutura militar na Europa. E bem, é isso, eles vão desenvolver e se encontrar todo mês. Ou até 2 vezes por mês. Em alguns meses, até 3 vezes. Boas pessoas deveriam se reunir mais vezes. Bem, por enquanto temos líderes poderosos. Sem parar, assistimos e ouvimos enquanto eles compartilham sua sabedoria conosco. Um deles lá é bem musculoso, principalmente no rosto. Quero dizer, é um personagem bem musculoso. Aquele que fala que aquela rebelião em Lviv é uma operação de informação que é coisa do Putin e tudo mais. Eles não foram submetidos a um grau maior de coerção, porque como você pode ver, são pessoas jovens e cheias de energia. E trazê-los, sim, eles não têm esse problema, sabe? O estresse da vida enfraquecendo a energia vital deles,
falta de sono. Eles vivem de forma muito confortável. Ele está tentando fazer uma piada, mas de novo, veja com quanta energia ele se expressa sentado na própria cozinha. Mas também surge a pergunta: por que você não está na linha de frente? Eu entendo que ele provavelmente está registrado como militar em algum lugar no centro de Kiev. Mas tipo, se você está falando sobre tudo isso, e a jornalista também. Apesar disso, ela deve repetir o que disse antes. Guerra não é pra mim, deixa ele ir, ele é homem. Por que eu? Para eles, no fundo, a violência começa por si mesmo, pois no jardim de infância já proibiram muita coisa. Esse rosto inspira o nível mais básico de confiança. É simples assim. Que precisamos compensar. Sim. E quem mais temos aqui? Temos o Reva, que foi ministro da Política Social, se não me engano. Aquele que dizia que esses aposentados são tão pobres porque comem demais. E agora ele é convidado. Um convidado muito desejado em muitos canais de televisão. Agora na Polônia praticamente repetem o que Putin dizia. Fico realmente surpreso que a Polônia agora repita as narrativas da Rússia. E eu, claramente, no lugar dos políticos poloneses, especialmente dos policiais poloneses... Reva está lendo algum texto decorado, sem nem ouvir o que o jornalista com sobrenome ucraniano Mamaev está perguntando. E dos serviços especiais. Eu daria uma olhada para ver se não há um rastro russo por trás de toda essa agitação. Ah, Reva lembrou que eles não têm óculos. Precisam encontrar óculos de potência a você. Porque essa radiação é poderosa, patriótica. É tão perigoso que é melhor usar óculos de proteção. Caso contrário, é arriscado. E será que não tem dinheiro russo por trás de todas essas histórias? E será que não tem o dedo do Putin aí de verdade? Pois teses muito semelhantes estão agora também na imprensa polonesa. Se alguém está insatisfeito com a corrupção na Ucrânia, ou com o fato de que a Ucrânia exalta certas figuras que mataram poloneses, claro, a culpa é do Putin. Naturalmente, a mão de Moscou está em toda parte. Eu tenho uma pergunta. Se ela está em todo lugar, absolutamente em todos os lugares, então que medidas vocês vão tomar? Isso é realmente interessante. Vão tomar alguma medida? Cabe a nós decidir quem é herói e quem não é. Falou e disse. É simples, nós temos uma tática e vamos segui-la. É isso, vamos encerrar por aqui. Tchau a todos.